campanha que vamos dar início na próxima quarta-feira. Visto que tudo aquilo que você recebeu durante essa campanha, se você realmente está ligado no que Deus falou, falando sobre posicionamento, atitude, crise, adversidade, o que eu falo, o que eu ouço, o que eu vejo, você vai precisar de tudo isso para a próxima campanha tomar posse também da tua vitória. A próxima campanha vai ser conquistando territórios. E só conquista território quem toma atitude. Só conquista alguma coisa quem vai à luta. Só conquista algo de Deus quem se posiciona, quem se levanta, quem paga o preço. Porque quem fica de braços cruzados esperando a vitória chegar, não conquista nada. Pelo contrário, ele é conquistado. Verdade, Deus. Conquistado pelo mundo, conquistado pelas adversidades, conquistado por tantas outras coisas. Mas o Senhor tem uma palavra de vitória para a tua vida. E essa palavra cabe a nós, como igreja, recebê-la, aplicá-la em nossas vidas ou não. Para que nós venhamos tomar posse daquilo que Deus tem para nós. Você está entendendo isso? Diga glória a Deus. Não depende do teu irmão, depende de você. Não depende do pastor, depende de você. Não depende só de Deus, depende de você. Porque Deus já quer te abençoar. Ele quer te dar uma vitória, mas depende de você. Você quer? Você está preparado para tomar posse daquilo que Deus tem para te entregar? Porque Deus não desperdiça a bênção. Olha para o teu irmão e diga para ele: Deus não desperdiça a bênção. Deus, ele pega ela e põe na mão de outro. É desse jeito. Mas ele não desperdiça a bênção. Verdade. Ele é um ótimo investidor. Não investe para Ele é o maior investidor que existe. Amém? Amém. Está preparado? Olha para o teu irmão, balança ele aí. Fala, você está preparado? Pai, chama de fogo, Jesus. Preparado para lutar? Preparado para superar os limites? Preparado para tomar posse da bênção? Então coloca-te sobre os teus pés, porque o Senhor vai te tirar da caverna, vai te tirar de baixo e colocar em cima, porque Ele é Deus. Enquanto o inimigo, ele vai saqueando alguns nossos, mas Deus é Deus que no final ele vai retribuir, restituir, abençoar e envergonhar o adversário. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Aleluia. Olha para o teu irmão. Você tem que andar com um sorriso de vitória, de vitorioso. Você nunca viu vitorioso andar meio triste? Vitorioso, ele anda com um sorriso. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Vou repetir. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. A sua situação atual não é o seu destino final. Aleluia. Não é. Você não vai ficar o resto da vida entregando marmita. Não. Você vai se tornar... Para o Senhor você já é um campeão. Para o Senhor você já é embaixador. Para o Senhor você já é um escolhido a dedo que Ele escolheu. Aleluia. Agora cabe a nossa atitude, o nosso posicionamento. Amém? Todos encontraram? 2 Reis, livro histórico, 2 Reis, capítulo de número 4. Verso de número 8 diz assim a santa, soberana palavra do Senhor Jesus. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará.
E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se aquele quarto. Retirou-se aquele quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele, diante do profeta Eliseu, porque ele disse-lhe: eis que tu nos tem tratado com todo o desvelo que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama. E chamando ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Aleluia. Tome o teu assento. Glória. E permita-me, nessa noite, ministrar essa palavra ao teu coração, o qual eu quero falar sobre a superação desta mulher. Uma mulher que ela nos dá várias lições para as nossas vidas. Uma mulher que ela supera várias adversidades e momentos difíceis. Eu poderia falar de Abraão, nosso pai na fé. Eu poderia falar da fé que aquela mulher com um fluxo de sangue, quando estava ali tocando nas vestes de Jesus. Eu poderia falar de Pedro, que por fé, em ouvir a voz do Senhor, andou sobre as águas. Eu poderia falar de vários outros personagens da Bíblia Sagrada, que romperam através da fé. Mas eu quero falar da fé, da atitude, do posicionamento desta mulher sunamita, em que nem falar o seu nome, o texto diz o seu nome. Primeiro e segunda Reis supostamente foi escrito por Isaías ou por Jeremias. Alguns costumam dizer que Isaías começa e Jeremias termina estes livros. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite, a história desta mulher. Às vezes nós lemos o texto e nós passamos apressadamente, sem prestar atenção ou sem fazer parte da história, para que eu venha entender e compreender o que estava acontecendo ali. A Bíblia nos fala sobre esta mulher, moradora em Sunem. E a Bíblia nos fala, segundo o texto, que o profeta Eliseu, aquele que havia sido o sucessor do profeta Elias, aquele que havia sido levado em uma carruagem de fogo por Deus. O posicionamento do profeta Eliseu diante de Elias fez com que ele viesse a se tornar o seu sucessor. E Deus havia o escolhido. E agora ele tinha a porção dobrada de unção, de poder que Deus havia dado a Elias. O texto nos fala que o profeta Eliseu, ele vivia no Monte Carmelo, na região próxima ao Monte Carmelo. Mas é importante você entender que naquela época, naquele período, uma mulher como a sunamita, uma mulher que era casada, uma mulher que tinha esposo, e o texto nos diz que o esposo, naquele momento, já tinha a idade avançada, supostamente mais velho do que a própria mulher.
a sunamita. E não ter filho naquela época, não ter filho naquele período, para a mulher, era como se ela fosse amaldiçoada, porque ela não podia gerar, ela não podia dar à luz, e isso poderia levar ao esposo a divorciar-se daquela mulher, a abandonar aquela mulher, a repudiar aquela mulher, porque ela não gerava. E o homem, para o judeu, não ter filho é a maior tristeza que pode existir. Não gerar, não ter a sua descendência é algo muito triste. Então daria o direito ao esposo, naquela época, repudiá-la e casar-se com uma outra mulher, ou ter aquela mulher, mas ter uma outra mulher, para que ele pudesse, então, manter a sua descendência. Lembram da história em 1 Samuel, de Eucana e de Ana e de Penina? Ana era estéril, porque o Senhor havia cerrado a madre de Ana. E aquela situação permitiu a Eucana, esposo de Ana, a se casar. E ele se casa com Penina. Penina, por si, ela é fértil e ela está gerando e tendo filhos. Mas nós encontramos que Deus depois abre a madre de Ana, e Ana então gera o juiz, profeta, sacerdote Samuel. Daria o direito a isso. Mas eu quero que você venha comigo nessa história, e que você agora comece a imaginar a situação daquela mulher. Talvez aquela mulher não pudesse gerar. Talvez ela não pudesse ter filho. Mas o esposo não a abandonou. O esposo não a repudiou. Mas talvez não fosse o problema da sunamita não gerar, e sim o problema do homem não gerar. Talvez o esposo não pudesse ter filho, não pudesse ser fértil. Havia uma adversidade, porém aquela mulher não podia reivindicar nada. Aquela mulher não podia dizer nada. Aquela mulher não podia repudiar o esposo, porque ela não tinha o direito nenhum diante daquela sociedade. Então a situação ela é muito complexa. A situação que ela vivia era uma situação delicada. Ela agora está com a idade, o seu esposo bem mais velho do que ela. Eles tinham dinheiro, eles tinham recurso, diz o texto. Eles não tinham falta de nada, diz o texto. Mas ela não tinha o que toda mulher desejava ter: um filho. Não ter filho hoje é totalmente diferente daquela época. Ninguém vai dizer para uma pessoa que não pode ter um filho que ela é amaldiçoada. Ninguém vai dizer isso no período em que nós vivemos. Ainda que é consequência, às vezes, de situações de medicamento, de abortos que foram feitos, que levou agora essa pessoa nos caminhos do Senhor, agora não poder gerar e ter que se contentar com essa situação. Mas a situação dessa mulher é que ela, em primeiro ponto aqui, é que ela tinha um coração bondoso. Para romper limites, você precisa fazer, abençoar, deixar Deus nos usar para que nós venhamos ter diante dele algo para receber. O primeiro ponto que essa mulher faz, ela simplesmente observa. Ela é uma mulher observadora, é uma mulher que não espera as pessoas virem até ela. Ela é uma mulher que tem discernimento. Ela é uma mulher que ela percebe que aquele homem era um homem de Deus. Ela conversa com seu esposo e ela resolve e faz um quarto ali do lado da sua casa, no muro rente à sua casa, para o homem de Deus, para que todas as vezes que ele viesse ali,
ele permanecesse ali, porque Sunem, ao Monte Carmelo, era 24 quilômetros. Então havia uma distância. Então essa mulher agora conversa com o esposo e coloca ali uma cama, coloca ali uma mesa, coloca ali uma cadeira e coloca ali um candeeiro. O profeta Eliseu, quando ele passava por Sunem, ele se hospedava ali. Essa mulher tinha hospitalidade. Essa mulher, como diz Mateus capítulo 10, verso 41, 42, está falando sobre aquele que hospeda o peregrino, aquele que dá um copo de água para aquele servo do Senhor. Enfim, eles podem estar recebendo anjos, eles podem estar recebendo o próprio Senhor dentro desta casa. Eles vão ser abençoados na mesma medida e proporção daquele que ele recebe. Se ele recebe o profeta e dá honra como profeta, ele vai receber honra de profeta. Se como ele faz, e ele vai receber. De justo, ele vai receber a proporção de justo, diz o texto. Essa mulher, ela faz isso. E o mais interessante, que ela não tem aqui, diz o texto, nenhuma pensamento de tirar aproveitamento da situação. Ela faz com a intenção de servir. Ela faz com a intenção de ajudar. Ela tinha recurso. E aqui é a primeira aplicação. Você não precisa esperar ninguém te procurar. Você se apresente para fazer. Porque o Senhor tem bênção para você. Aleluia. E tem bênção para todos aqueles que se apresentam para fazer. Sem interesses. Em busca de posição, sem busca de honras. Essa mulher, ela simplesmente ajuda, ela simplesmente estende a mão, ela tinha recurso e ela foi um canal de bênção que Deus usou naqueles dias na vida do profeta Eliseu. Segundo ponto que nós encontramos aqui, que essa mulher, ela não tendo filho, o Geazi, servo de Eliseu, sabendo que ela não tinha filho, e o profeta Eliseu querendo abençoá-la, porque ele foi abençoado, ele diz o texto escrito que o profeta Eliseu, ele diz: você tem nos tratado tão bem, o que eu posso fazer por ti? Eu tenho algumas intimidade com o capitão do exército ali, eu conheço o rei. O que eu posso fazer por você, sunamita? Visto que tem nos tratado com tanto carinho, nos dado tanta honra. Aquela mulher responde para o profeta Eliseu, dizendo: olha, eu não tenho falta de nada. Eu vivo no meio do meu povo. Eu não preciso nada do rei. Eu não preciso nada concernente ao exército aqui desta nação. Se ela tivesse interesse, quando ela fez o quarto, era o momento dela chegar e dizer ao profeta Eliseu: eu quero algo. Mas ela não se apresenta e ela não diz. Ela diz: está tudo bem comigo. Eu não tenho falta de nada. Então aquilo, aos olhos do profeta Eliseu, ele ficou sem compreender e sem entender. E ele então manda chamá-la de novo. Porque Geazi havia dito a ele que ela não tinha filho. E sem ela pedir, o profeta então, ele diz o quê? Libera uma palavra de bênção sobre a vida daquela mulher. O profeta Eliseu diz: olha, no tempo determinado da vida, terás um filho. Terás aquilo que o rei não pode dar. Terás aquilo que nenhum homem pode dar, mas somente Deus pode conceder. Somente o Senhor pode abrir a madre dessa mulher. Somente o Senhor pode mudar a história que talvez estava acontecendo na vida daquele casal. Somente Deus poderia agir. E o profeta libera a palavra e Deus bate o martelo dizendo: seja feita conforme a palavra desse meu servo. Aleluia. No tempo determinado, veja bem, no tempo determinado, diz a palavra do Senhor que a mulher concebe. Ela dá à luz a um menino. O menino
cresce, diz o texto. Alguns anos passam. Tudo vai bem. Olha para o teu irmão e diga para ele, estava tudo muito bem. Era fartura, tinha dinheiro, não tinha falta. E agora, aquele menino, o menino nasceu. Imagine comigo, porque diz o texto que aos sábados o povo se reunia na casa do profeta Eliseu, lá no Monte Carmelo. Ou no tempo de lua nova. Eles se congregavam ali. E eu imagino aquela mulher, durante aquele período de gravidez, o primeiro mês, o segundo mês, a alegria daquele casal, a felicidade daquele casal, a alegria deles. E ela indo ao culto de barriga, a barriga crescendo, e ela chegando lá, e ela ouvindo as palavras do profeta Eliseu, até que um belo dia ela chega com o menino. Ela chega com o menino, promessa daquele profeta havia feito na vida dela. O menino cresce, o menino continua indo, passou-se o primeiro ano. Alguns chegam a dizer que ele tinha cerca de 10 anos, 11 anos, mas não importa a idade, não importa que aquele menino cresceu. Anos se passaram. E eu quero que você entenda isso. O nosso posicionamento, a atitude dessa mulher, nos dá um grande exemplo para a nossa vida. Essa mulher, o tempo passa, tudo ia muito bem, até que um dia aquele menino vai com o pai para o trabalho, e ele está indo ao trabalho, e junto com os segadores ali, e aquele menino sente uma forte dor de cabeça, a cabeça começa a doer muito forte, ele chega para o pai e diz, pai, a minha cabeça está doendo. Então o pai manda um dos seus servos levar aquela criança à mãe. Diz o texto, diz as escrituras, que eles levam o menino à mãe. E a mãe fica com um garoto, e mãe é mãe, e a mãe tentando talvez fazer um chá, tentando fazer alguma coisa, e tentando diminuir a febre, tentando ajudar o filho. Quem sabe ela orava, quem sabe ela lia algum texto das escrituras, e nada resolveu a situação daquela mulher. A adversidade veio, os problemas bateu a porta, e aquele menino ao meio-dia, aquela criança morreu. Ao meio-dia aquele menino morre. E aquela mulher pega o menino no colo. Imagina talvez o desespero pegar uma criança no colo. Mas eu quero aqui, com os meus olhos e com a minha visão, imaginar aquela mãe pegando aquela criança no colo, como diz o texto, chorando sim, com lágrimas nos olhos sim, mas ela com uma atitude e um posicionamento interiormente, ela dizendo, eu não aceito essa situação, eu não vou sepultar o meu filho, eu não vou mandar avisar ao pai que ele morreu, eu não vou ficar aqui me descabelando diante dessa situação, eu não vou chamar o funeral, eu não vou fazer nenhuma situação dessa. Aquela mãe pega aquele menino com seus 10, 11 anos de idade, sobe a escada da casa, do quarto, o qual ela tinha feito para o profeta, e põe o menino, deita o menino ali na cama do profeta. A palavra do Senhor nos diz que aquela mulher desceu aquela escada, porque a casa era feita dessa maneira. Ela desce a escada, ela avisa o marido, mas não avisa que o menino estava morto. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, a sua atitude vai determinar a tua vitória. Os limites, os problemas que chegaram diante de você, não é para você achar que você vai ser derrotado, aniquilado, mas pelo contrário, Deus está olhando para você e dizendo, o fraco comigo é forte. Oh, aleluia, o fraco comigo tem vitória. O humilde será exaltado. Oh, aleluia. Aquele que é pequeno eu levanto. A Bíblia nos fala que aquela mulher não avisa o esposo, pelo contrário, ela diz, olha, estou indo, manda abordar o jumento, porque eu estou indo ao profeta. E diz o texto, você pode ler na sua casa, ele diz,
hoje não é sábado, e hoje não é lua nova, porque vais aos profetas, e ela diz, tudo vai bem. Olha para o teu irmão, diga para ele assim, aprenda a entender a mão de Deus. A mão de Deus. Aleluia. Aprenda a compreender os propósitos de Deus. Aleluia. Os propósitos do Senhor não são os seus, e Ele não tem que nos dar explicação. Mas aprenda a se posicionar diante dos propósitos daquele que é soberano, daquele que é eterno. Aleluia. Respeitar aquele que é o oleiro. Sim, ó Pai. E se colocar no lugar de barro e de vaso que você é. Santo. A Bíblia nos fala que ela diz, prepare, porque eu vou ao profeta, mas tudo vai bem. O texto não relata que o pai procurou o menino, mas só o menino estava no quarto do profeta. Morto, não respirava, mas aquela mulher, ela não desiste. Aquela mulher, ela toma atitude, a fé daquela mulher, que é o tema da mensagem hoje, ativando a minha fé e superando os limites. A posicionamento daquela mulher, a minha atitude, o meu falar, os meus olhos, ao ver a situação, irá ativar, irá mover, irá levantar, irá me animar, irá me impulsionar para receber a minha vitória. Aleluia. A Bíblia nos fala, Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, sem fé é impossível. Verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Aleluia. E a prova, a convicção das coisas que os olhos não veem. Porque com fé eu creio que todas as coisas subsistem através da palavra de Deus. Por fé eu creio que Enoque foi transladado. Por fé eu sei que ele vai me galardoar. Por fé eu sei que Jesus ressuscitou e ele pode mudar a minha história. A Bíblia nos fala rapidamente que o tempo ele realmente não espera. A Bíblia nos fala que ela vai ao profeta. E quando ela está chegando perto do Monte Carmelo, 24 quilômetros, ela num lombo de um jumento, e ela indo, não saudou ninguém, não falou com ninguém. E antes dela chegar, o profeta Eliseu diz a Geazi, vai até ela, encontra com ela e pergunta a ela se vai tudo bem com ela, se vai tudo bem com o esposo dela e se vai tudo bem com o filho dela. Geazi corre, chega de encontro ela, encontra ela e pergunta a ela. E ela diz, tudo vai bem com meu esposo, tudo vai bem com a minha vida, tudo vai bem com meu filho. Eu quero é ver o profeta. Olha para o teu irmão e diga, tem coisa que se você ficar esperando, você não vai tomar posse. Se você ficar esperando para amanhã começar a ler as escrituras, você não vai tomar posse. Se você ficar esperando amanhã para começar a orar uma vida de oração, de jejum, você não vai tomar posse. A Bíblia nos fala que ela chega diante do profeta, se lança aos pés do profeta Eliseu, abraça a amargura na alma, e Geazi, não compreendendo o choro, o pranto daquela mulher, tenta arrancá-la, mas o profeta Eliseu diz, não toca nela, porque o Senhor me ocultou esse negócio. Olha para o teu irmão e diga para ele, se o Senhor te mostrou algo, você tem a obrigação de falar. Deus ocultou algo do profeta Eliseu. Às vezes as pessoas pensam que o pastor tem que ver tudo. Às vezes as pessoas pensam que o profeta tem que ver tudo. Deus, ele abre os olhos de quem ele quer. Deus, ele dá visão para quem ele quer. Ele dá uma palavra de boas novas e põe nos lábios de quem ele quer para entregar. A palavra do Senhor nos diz que o profeta Eliseu diz, mas o Senhor me ocultou esse negócio. E ele chega para Geazi e diz, Geazi, olha, pega o meu bordão, não vai falar com ninguém durante o caminho, pega o jumento, vai à casa da sunamita, e chegando lá no quarto, põe o meu bordão sobre o menino,
e ora. Mas nada resolveu. Olha para o teu irmão e diz, não resolveu. Ele obedeceu. Sabe o que o Senhor ministrou no meu coração hoje? Hoje. Não adianta só obedecer. Só obedecer não gera milagre. Olha para o seu irmão, você entendeu isso? Obedecer são princípios de Deus. Aleluia. Mas não é tudo que Deus espera de você. Requer um coração limpo e puro para o milagre acontecer. Geazi, ele obedece, Geazi, ele faz conforme o profeta disse. Mas o milagre não acontece, porque um coração sujo, o milagre não acontece. Um coração impuro, o milagre não acontece. A Bíblia nos fala que Geazi volta mais 24 quilômetros e chega para o profeta Eliseu e diz, olha, não funcionou, não deu certo. E aquela mulher, aquela mãe, ela não foi com Geazi na casa dela. Olha para o seu irmão e diga, você está entendendo o mistério? Qualquer um de nós, ou qualquer uma outra pessoa, iria junto com aquele que está dizendo, ele que vai fazer o milagre, eu quero ir, porque eu quero ver o milagre. Aquela mulher não vai com Geazi. Aquela mulher, ela não sai dos pés do profeta. Aquela mulher, ela abraça os pés do profeta, fazendo o profeta lembrar o que ele havia feito com Eliseu, com Elias. Fazendo o Eliseu lembrar da mesma maneira que ele havia feito com Elias. Olha, vive o Senhor como vive a tua alma, que não te deixarei, eu quero a minha vitória. Aleluia. Olha para o teu irmão e diz, tem bênção, meu querido, que você não pode abrir mão. Você passa fome, você fica quieto, você chora, mas chora no pés daquele que pode te abençoar. Aleluia. Não te deixa, Elias. E ele se torna o sucessor. Aquela mulher chega aos pés dele e diz, eu não te deixo enquanto tu não for na minha casa. Eu não quero que manda o Geazi. Ele não resolve, não resolve. Eu quero é o Senhor. Foi tu que profetizou na minha vida. Foi o Senhor que está com o bordão. É o Senhor que é o escolhido de Deus. Geazi ainda está começando. Não sei qual é o problema de Geazi. Mas Geazi é meio ganancioso. O Geazi, irmão, coração impuro. Ou coração que quer os benefícios e usar a glória de Deus não é usado por Deus. Quer ser usado por Deus, mas você quer a glória para si, não vai ser usado. Quer ter vida de oração, quer orar por alguém e aquela pessoa ser curada, mas a glória vai ser de Deus, então Deus vai te usar. Aleluia. Quando você não procura, irmão, Deus chega e te procura. Aleluia. Mas quando você anda atrás, Deus olha para outro. Não, peraí, sai daqui, Eliabe, sai daqui, Samar, sai daqui, peraí, deixa, não é ele aqui, é aquele ali. Mas ele está lá atrás, não importa, Deus escolheu. Para finalizar, são 9h30. Deixa eu correr aqui. A Bíblia nos fala que o profeta Eliseu, então, ele faz o quê? Ele vai com a sunamita. Chegando lá, Eliseu entra no quarto dele, aonde estava o menino. A mãe fica de fora, Geazi fica de fora, e o profeta fala com Deus. O profeta ora ao Senhor. O profeta se debruça em cima do menino. Mão com mão, olhos com olhos, boca com boca. E ele ora ao Senhor. Ele sai dentro do quarto, anda e nada acontece. Ele faz pela segunda vez. E logo em seguida o menino se aquece e volta a ter vida. Glórias a Deus. Vamos colocar de pé, por gentileza. Ele volta a ter vida. Ele volta a respirar. Mediante uma atitude de uma mãe. Mediante a atitude de uma mulher que não quis enterrar o seu filho. Mediante a atitude, eu quero te dizer nessa noite, como servo do Senhor, profeta do Senhor,